Então, estamos oficialmente começando mais um encontro aqui do nosso livro Atenção Plena. Hoje a gente começa a nossa segunda semana de prática. Segunda semana de prática. Eu vou compartilhar aqui então a tela com vocês. Vamos ver quem vai ser minha ajudante. Deixa eu ver quem está com a câmera aqui. Rô, você está me vendo? Você está vendo a tela? Está aparecendo o mapa mental? Tá. Ai, que ótimo. Coisa boa. E, Rô, não está aparecendo aquele eu admitindo as novas alunas, não, né? Atrapalhando o mapa. Sempre pergunto isso, é que eu tenho receio de atrapalhar a tela aqui de vocês. Então, simbora. Então, Pepês, hoje a gente começa aqui o nosso capítulo 6, tá? Capítulo 6. O capítulo 6 ele trata da semana 2 de prática, né? Lembrando que são 8 semanas de prática, a gente já fez a primeira, e agora a gente vai então para a semana 2. A gente vai fazer uma pequena leitura aqui de algumas marcações, então, da página 80 até a página 82, tá? Bebês, o que é importante eu falar para vocês? Essa semana, o objetivo é a nossa atenção ao corpo. Então, o primeiro conceito que o autor traz é que não só a nossa mente influencia o nosso corpo, né? Ou seja, os nossos pensamentos influenciam o nosso corpo, mas o contrário também acontece. Então, a gente começa a ter nessa semana essa visão simbiótica entre os nossos pensamentos e o nosso corpo, tá? Bora lá. Eu estou bem animada com isso, Pepes, porque no nosso próximo livro, que é esse aqui, que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, a gente vai entender como isso acontece no nível subatômico, né? A gente vai entender como isso acontece, a gente vai estudar bastante ciência nesse próximo livro, mas a gente vai chegar à mesma conclusão, que nesse livro o autor chama de coerência cardíaca, né? A coerência entre o nosso corpo e o nosso pensar. Então vamos lá. Bora voltar aqui para o nosso livro. O corpo é extremamente sensível às menores centelhas de emoção que percorrem a mente. O corpo é extremamente sensível às emoções que começam na nossa mente. Ele detecta os pensamentos quase antes da gente registrar os pensamentos de forma consciente. Um pouco antes de você registrar o pensamento de forma consciente, o corpo já detectou. E o corpo reage como se eles fossem concretos, como se todos os seus pensamentos fossem concretos, independente deles serem ou não, tá? Independente deles refletirem ou não a sua realidade. Aqui a gente está falando sobre fantasias negativas, né? Catastrofização, tá certo? Então, lembra quando você entrar na catastrofização que o teu corpo ele começa a se comportar como se aquilo fosse realidade. O corpo não apenas reage ao que a mente está pensando, mas ele também alimenta o cérebro de informações emocionais que acabam piorando, realçando aquela sensação negativa, que pode ser um medo, uma preocupação, uma angústia, uma infelicidade geral. E esse ciclo de feedback é uma dança incrivelmente complexa que agora começa a ser entendida pela ciência. Então, o que ele está trazendo aqui, Pepe, é que é o seguinte: quando a gente começa a alimentar pensamentos negativos, a gente já sabe que isso gera uma emoção e que a emoção é a linguagem do corpo. A gente sente no corpo. O que ele está trazendo aqui é que o oposto também acontece. Quando o corpo começa a sentir essa negatividade, ele começa a retroalimentar o cérebro com informações emocionais. A emoção é a linguagem do corpo. Então ele vai buscar, né, outras vezes que a gente já teve esse tipo de sensação e ele começa a potencializar o pensamento. Então o pensamento potencializa o corpo e o corpo potencializa o pensamento. E a gente vai entrando numa espiral negativa. Diversos experimentos científicos mostram a intensidade do poder da influência do corpo sobre os pensamentos. Aqui, ele traz uma série de
de estudos sobre isso, Pepes, então, assim, ele traz um estudo que é bem conhecido da posição do sim, né? Da posição do sim com a cabeça e da posição do não. Então, com grupos diferentes de pessoas, quando a pessoa ela está fazendo esse movimento com o corpo, né, a tendência dela dar determinada resposta aumenta. Quando ela está fazendo assim com o corpo, a tendência dela dar determinada resposta aumenta. E assim tem vários outros estudos, não só com sim ou não na cabeça, mas testando com a postura curvada e depois com a postura ereta. Tem vários estudos nesse sentido, tá? Vamos lá. Está bem claro, muito mais do que a gente gostaria de admitir, que os julgamentos que fazemos a todo momento podem ser fortemente afetados pelo estado do nosso corpo. Essa notícia pode ser perturbadora, mas também ela é animadora, já que ela significa que mudando o relacionamento com o nosso corpo, podemos melhorar profundamente a nossa vida. Então, ele dá alguns exemplos aqui, né, de como a gente não percebe, por exemplo, quando a nossa face, o nosso rosto está tenso, repuxado, essa tendência, ele fala, de ignorar o nosso corpo, ela é reforçada pelo fato da gente não gostar, às vezes, tanto do nosso corpo. Então, ele fala aqui: se você não gosta muito do seu corpo, meu corpo não é tão alto, tão magro, tão saudável, tão atraente quanto eu desejo ou desejaria, existe uma tendência maior em eu me desconectar do meu corpo. Assim, acabamos ignorando ou maltratando o nosso corpo. Podemos até não tratar ele como inimigo, mas certamente a gente não cuida dele como se fosse o nosso melhor amigo, que de fato o é. O corpo, com esse processo, com essa desconexão, ele se torna um estranho ao longo dos anos. Agora presta atenção, se a tua mente e o teu corpo são uma coisa só, enxergar o teu corpo como algo separado de você, da sua mente, da sua consciência, é perpetuar uma alienação em relação ao seu eu mais profundo. Para trazer paz e tranquilidade para a sua vida, você precisa aprender a se reconciliar, a se reconectar com o seu corpo, tá? Deixa eu liberar algumas alunas que estão chegando agora. Aqui, eu queria trazer uma história para vocês do Jason, que eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, tá? O Jason. Eu costumava chamar o meu trabalho de assassino silencioso, conta o Jason. O Jason é instrutor de autoescola. Ser instrutor de autoescola deve ser o emprego mais estressante do mundo. Os alunos parecem ser de dois tipos: aqueles que acham que são piloto da Fórmula 1 e aqueles que ficam paralisados, travados diante de outros motoristas. Nos dois casos, ambos podem ser desastrosos na estrada. Eu passava de 6 a 8 horas por dia morrendo de medo que um aluno perdesse o controle da direção, destruísse meu carro, matasse nós dois. Depois de 7 anos nesse emprego, eu descobri um sopro no coração. Ele teve um diagnóstico. Aquilo nem me surpreendeu. Eu passava o dia inteiro tentando conter o meu terror, o meu medo, a minha raiva. Eu virei hiperativo, eu suava igual louco, eu dormia mal de noite, eu ficava exausto no dia seguinte, a vida estava se tornando terrível. Agora o autor fala: se você observasse o Jason é um aluno dele, um cliente dele, tá? Se você observasse o Jason no trabalho ali, atuando, né, como professor de autoescola, logo você veria a tensão estampada no seu rosto e você entenderia por que a sua rotina se tornara tão desagradável. Aqui o autor, vocês perceberam que ele está invertendo? Então, ele está contando do corpo primeiro. Então, primeiro, você veria a tensão estampada no seu rosto e entenderia por que a sua rotina se tornara tão desagradável. O seu corpo costumava enrijecer de tensão. Seus movimentos eram brutos. As rugas na sua testa eram um sinal permanente. Ele se tornara a própria imagem da angústia e da aflição. De inúmeras maneiras, ele estava aprisionado em um círculo vicioso que aos poucos destruía a sua vida.
Aqui ele trouxe um exemplo prático, Pepe, porque que círculo é esse? É esse feedback entre corpo e mente. Quer dizer, na minha mente eu começo, o Jason começa com aqueles pensamentos. Nossa, então eu estou na pior profissão do mundo. Ou o motorista é abusado, né, não sabe dirigir, mas vai dirigir muito rápido, acha que é o piloto da Fórmula 1, ou é uma pessoa travada, que está com muito medo. Então, ele já estava apontando, ele já tinha esses pensamentos negativos e muita catastrofização, do tipo, uma hora a gente vai se acidentar, eu vou perder o meu carro, eu posso morrer, tá? Então, esse tipo de pensamento ia para onde? Para o corpo, gerando tensão. E, por sua vez, esse é o ciclo de feedback, por sua vez, o corpo alimentava a mente com mais dessas emoções, tá? É isso que ele está contando aqui. Vamos. Embora não soubesse, o Jason vinha sendo movido tanto pelos medos e tensões do seu corpo, como pelos pensamentos e sensações da sua mente. Como a gente viu, o nosso estado de espírito pode ser resultado dos estímulos não só da mente, mas também do corpo, tá? Então, essa é a primeira leitura que eu queria fazer com vocês. Agora, a gente tem uma outra leitura importante antes da gente ir para o exercício. Essa leitura, Pepes, é um pouquinho sobre a experiência de vocês na primeira semana. Eu já sei a experiência de vocês de algumas, né? Porque algumas me contaram lá no privado, mas eu vou trazer aqui para vocês rapidinho, porque eu acho importante, tá? Muitas pessoas chegam nessa segunda semana, curso, esperando ser capazes de esvaziar de forma milagrosa a mente de todos os pensamentos. Elas ainda estão acreditando que esse é o objetivo da meditação. E lembra, não é. Elas buscam essa prática para acalmar seus pensamentos atribulados, agitados. Veja o caso do Benjamin. Benjamin, um dos alunos dele, que, assim como vocês, participou da semana 1. Benjamin falou que não conseguia se concentrar. A minha mente não desligava ao longo dessa semana, não gostei nem um pouco da experiência. A Fran também passou por isso. Eu achei muito difícil ficar quieta. Eu só conseguia relaxar quase no finalzinho da prática. Eu pensava em tudo, no trabalho, compra, pagamento de conta, problema de relacionamento, não conseguia evitar. Essas experiências, Pepês, são perfeitamente normais. Muitos de nós temos um fluxo incessante de pensamentos competindo pela nossa atenção. Às vezes, isso dá a sensação de que a prática não está adiantando, não está nos beneficiando em nada. Afinal, se tivesse, né, acontecendo algum benefício, eu ia conseguir aproveitar a prática. Não é esse o objetivo da meditação? De novo, é importante lembrar que não existe uma relação direta entre o quanto você está curtindo a prática ou achando que está aproveitando e os benefícios que você terá a longo prazo. Eu quis trazer isso para vocês, vamos ler de novo esse comentário do autor. Não existe uma relação direta entre o quanto você está aproveitando ou julgando que aquilo está dando certo ou sendo gostoso ou não, com os benefícios que você vai ter. Então, qual que é a questão aqui, Pepês? Façam um exercício. Façam um exercício. O objetivo não é a gente parar de pensar. Treinar a sua atenção é como você ir à academia depois de um longo tempo afastada. É como você exercitar um músculo pouco utilizado. Preste atenção. Assim como no treinamento da academia, que você força os braços e as pernas em aparelhos específicos, aqui na exploração do corpo, você vai forçar a sua atenção por períodos maiores do que o normal em algo que você costuma ignorar, que é a atenção ao corpo, tá? Então, agora a gente vai para a lição de casa dessa semana. Vamos lá. Na lição de casa, a gente vai agora pular para o áudio 2. Na semana passada, vocês fizeram o áudio 1. A gente vai pular para o áudio 2, mantendo 2 vezes por semana. O áudio 2 é o áudio da exploração do corpo. Esse áudio aqui, Pepês, do programa inteiro, é o meu preferido da vida. Mas aí é uma coisa super pessoal, né? É o meu preferido, é o áudio que mais me deixa presente. Eu adoro esse áudio, o 2, tá?
Então, o áudio 2, você vai ver que você começa a prestar atenção em partes do seu corpo que a gente não presta atenção. Você não para no seu dia para prestar atenção no espaço, que o seu calcanhar está ocupando, ou em como você está sentindo o seu calcanhar, como você está sentindo a unha do seu pé esquerdo. Você não faz isso. Mas essa semana você vai fazer. E isso é maravilhoso, porque qual que é o objetivo? O objetivo é você deixar a relação com o teu corpo cada vez mais viva e você começar a perceber ao longo do seu dia quando você está tensa, quando o teu corpo está alimentando a tua mente negativamente, você começar a perceber que quando você muda uma postura ou quando você movimenta o teu corpo, aquilo reflete imediatamente no teu mental, no teu emocional. Então, você começar a ter essa percepção do ciclo. Eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui que não são minhas alunas, mas você que é uma aluna PP, que você já faz o nosso alarme emocional, presta atenção, porque no nosso alarme é isso que a gente faz. A gente se coloca em presença e a gente presta atenção minimamente no nosso corpo. Quando tocar o seu alarme emocional, começa a trazer consciência, passa, dá uma escaneada no seu corpo, é muito rápido, segundos, dá uma escaneada e percebe, né? Percebe como é que está meu rosto, como é que está a minha expressão, como é que está a minha cervical, como é que eu estou sentada, como é que eu estou respirando. Isso é muito rápido, mas é uma ação casada, é você aproveitar o teu alarme emocional e como ação casada, você trazer essa atenção plena ao corpo. Façam isso, tá? Então, aqui, mais uma vez, é o áudio que vocês podem fazer no momento que vocês quiserem. Não precisa ser na hora que acordem antes de dormir. Aqui, ele continua. Esse último exercício aqui é uma continuação da semana passada. Lembra que a semana passada a gente escolheu um hábito para fazer com atenção plena? Uma atividade rotineira ou escovar o dente, ou tomar banho, para você fazer com muita atenção, prestando atenção aos detalhes e com 100% de presença, essa semana você vai escolher novamente uma atividade que não deve ser a mesma da semana anterior, tá? Então, se você escolheu tomar banho, essa semana você vai escolher outra coisa. Uma coisa que você faz sempre, pode ser dirigir, pode ser escovar o seu dente, tanto faz. Pode ser lavar louça, pode ser passar roupa, mas tem que ser uma outra atividade, tá? Qual é o objetivo do áudio, então? Reconectar com o corpo. A gente tem que saber o porquê a gente está fazendo, PP. O objetivo dessa semana, reconectar com o corpo. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu estou entendendo que não é só a mente que influencia o corpo. O oposto também acontece, o corpo influencia a mente. Então, eu preciso estar presente em relação ao meu corpo e perceber como o meu corpo está influenciando a minha mente. Porque ele influencia negativamente, mas também positivamente se eu souber trabalhar com isso, tudo bem? Então, esse é o objetivo do áudio. Aí, aqui, mais uma vez, o objetivo de fazer um hábito rotineiro com atenção plena é sempre sair do piloto automático. Lembrando que em mais de 90% do tempo você não está fazendo escolhas conscientes. Você acha que está escolhendo, mas você não está. Você está fazendo escolhas inconscientes, baseadas na sua experiência passada. Então, para a gente diminuir esse piloto automático, esse exercício tem esse foco, sair do piloto automático, tá? Lembrando, é um hábito diferente da semana passada. Aí ele traz um exercício novo, que é a gratidão dos 10 dedos. O que que é a gratidão dos 10 dedos, Pepês? Simplesmente você agradecer por 10 coisas. Por isso que ele coloca 10 dedos. Porque geralmente a gente agradece por uma, duas, três, quatro, cinco, e aí já tem que demorar um pouquinho mais para pensar. Então, esse é um exercício. Esse exercício, Pepês, é claro que o agradecimento, essa sensação de contentamento, e de você tomar consciência das coisas pelas quais você é grata, isso faz uma liberação hormonal fantástica. A gente já tem um monte de estudos sobre isso. Então, tudo você tem que entender por que você está fazendo. Então, eu estou fazendo porque eu vou ter uma liberação hormonal fantástica quando eu agradeço, mas aqui a gente tem que entender uma outra coisa. Quando eu agradeço, eu também estou trabalhando a minha atenção plena, porque a catastrofização ela tira você da atenção plena, ela leva você para um outro espaço, para um espaço de fantasia negativa.
A gratidão, você agradece por coisas que você já tem, por coisas que são reais. Então, eu agradeço porque eu estou respirando. Isso me coloca em atenção plena. Eu começo a prestar atenção na minha respiração. Eu agradeço porque eu tenho essa casa aqui, esse espaço, esse escritório. Sou muito grata. Então, quando eu agradeço, eu estou no dedo 2, eu estou prestando atenção ao meu ambiente. Eu estou com atenção plena. Porque quando você divaga e você fica no piloto automático, você frequentemente não presta atenção não só no teu corpo, mas no teu ambiente também. Quem aqui já dirigiu do ponto A até o ponto B e nem lembra do caminho? Você, a hora que você acordou, a hora que caiu a ficha, você falou: Nossa, cheguei, estacionei. Se alguém te perguntar, passou uma moto do seu lado? Não sei. Não sei, você não sabe. Não sabe se tinha árvore, não prestou atenção em nada, não prestou atenção no caminho, nada, nada. Você veio divagando, você veio no piloto automático. Então, quando você começa a agradecer, além de toda essa liberação hormonal que é maravilhosa, fantástica e científica, esse agradecimento te coloca no momento presente, porque você vai agradecer, né, pelas coisas que você tem. Aonde? No momento presente, tá? E aqui ele traz um exercício, ele sempre traz assim um exercício que depois, Pepês, é para a vida, é muito interessante. Na semana passada, ele trouxe o exercício da uva passa, que eu falei para vocês que eu faço com castanha, que eu não gosto de uva passa. Mas você pode fazer com o que você quiser, né? Então, ele trouxe o exercício da atenção plena no comer. Vocês fizeram esse exercício? Então, ele coloca com todos os sentidos, né? Você pegar o alimento, então, ele está usando ali o sentido do tato, vai sentir a textura, você vai cheirar, você vai olhar para ele, a visão, o tato, o olfato, o paladar, todos os sentidos, né? Mastigação consciente, todas as áreas da língua. Esse foi o exercício da semana passada, relacionado ao corpo. Nessa semana, ele propõe que você faça pelo menos uma vez. O da alimentação, ele propõe uma vez, como uma experiência. Mas eu falei para vocês, façam todo dia, façam em todas as refeições e façam para sempre. Por quê? Porque é maravilhoso. Aqui, ele propõe a caminhada da atenção plena. Como que é a caminhada da atenção plena? Você vai sair para andar sem fone, sem música. E você vai prestar atenção em tudo nessa caminhada. Você vai prestar atenção no seu corpo, na sua respiração, talvez ficando um pouquinho mais ofegante, no seu coração, batendo talvez um pouquinho mais rápido. Você vai prestar atenção na sua pisada. Quando a gente caminha, a gente não presta atenção na pisada. Você põe um fone e você vai viajando. Presta atenção na sua pisada, se ela é simétrica, se você sente a mesma coisa com o pé direito, com o pé esquerdo. Presta atenção em todos os músculos do seu corpo que mexem. Como que o seu corpo se mexe? Como que você balança? Se você balança mais um lado, mais outro lado. Corpo. Depois, ambiente. Comece a prestar atenção em tudo do seu ambiente. O cheiro. Está caminhando, na cidade, você vai sentir cheiro de fumaça de caminhão. Você está caminhando no parque, você passou por um eucalipto, tem um jasmim. Qual é o cheiro? Passou por alguém fumando? Não importa. Cheiro. Depois, a temperatura. Tá frio? Tá calor? Tem um sereno? Tá chovendo? Quanto mais estímulos, Pepês, melhor, tá? Estímulos sonoros. Tem passarinho cantando? Tem buzina? Tem helicóptero? Tem avião passando? Tem um zumbido no seu ouvido? Então, estímulos visuais, estímulos sonoros, estímulos olfativos, percepção total do seu corpo, do seu movimento. Então, essa caminhada vai ser uma caminhada que a gente colocou aqui mais uma expressão no nosso dicionário PP, vai ser uma caminhada degustação. O que é interessante, Pepês, que assim como a alimentação, esse aqui é um excelente hábito para você manter quando você faz atividade física, qualquer que seja. Quando você for fazer caminhada, quando você for fazer yoga, quando você for dançar, quando você for fazer uma musculação, ao invés de você ficar fazendo aquilo, ai, que coisa chata, quero que passe logo, olhando o Instagram, não, não.
Sente o seu músculo se contrair. Inclusive, os estudos já demonstram que quanto mais atenção você coloca ao movimento, maior o seu ganho muscular. Há estudos sobre ganho muscular sem sequer mexer o braço. Vocês já leram sobre isso, certo? A nossa mente. Então, quando eu faço essa união e essa coerência entre o meu corpo e a minha mente, eu potencializo a minha ação. Então, essa aqui é uma lição de casa que ele fala para a gente fazer por uma semana, mas que eu gostaria que vocês fizessem sempre, né? Para sempre. Vai fazer atividade física? Faz com atenção plena. É uma meditação ativa. É maravilhoso você participar. E outra coisa, Pepês, isso reconecta a gente com o nosso corpo. A gente começa a ter consciência corporal e a gente começa a perceber, né? Quando, às vezes o teu corpo começa, por exemplo, um ataque de pânico. O corpo vai para a mente, da mente vai para o corpo e aquilo fica se retroalimentando. Às vezes o corpo coloca você numa emoção de tristeza e assim por diante, tá? Então, só para a gente fechar aqui, vamos fazer, né? Vamos fazer o exercício sem expectativa, como ele falou, sem achar que está errado, sem achar que não está funcionando e lembrando, a última frase aqui para a gente encerrar é uma frase do autor. O exercício, se você praticar, ele vai dar certo, querendo você ou não, né? Entendendo você, julgando você ou não. Então, para de julgar. Não, eu estou me distraindo muito, eu não estou sentindo nenhum efeito. O exercício vai dar certo, você querendo ou não, tá bom? Então, fechamos por aqui. Deixa eu parar o compartilhamento de tela. Fechamos por aqui. E, Pepes, o que que eu quero falar para vocês? A gente está na segunda semana. Lá pela metade do nosso programa, a gente vai fazer uma sessão guia, tá bom? Para todo mundo aqui, quem é aluna, quem não é aluna, a gente vai fazer uma sessão guia para vocês poderem tirar as dúvidas. Eu vou marcar lá no grupinho um Zoom com todo mundo. Combinado? Olha, uma excelente semana para vocês e simbora praticar. Beijo grande.